Imagine acordar um dia e descobrir que o governo controla cada centavo do seu dinheiro digital, decidindo onde, quando e como você pode gastar. Foi assim que muitas pessoas reagiram ao anúncio do Banco Central. O Drex vai entrar em operação em 2026. A internet ficou empolvorosa e muita gente ficou com a pulga atrás da orelha. Será que estamos preparados para uma mudança tão radical na nossa forma de lidar com o dinheiro? A novidade soa empolgante, mas também desperta um frio na barriga na galera. É como se um novo personagem tivesse entrado no jogo financeiro do país, pronto para sacudir as regras do seu bolso. Como isso vai afetar o seu dia a dia? Quais direitos vão entrar em cena? Já dá para sentir aquela curiosidade e um pouco de apreensão no ar. Existem tantas dúvidas e comentários girando por aí sobre essa novidade, pois antes o Drex era para ser segurança, privacidade e rastreabilidade. E agora o Banco Central informa que terá apenas rastreabilidade e controle, então decidi mergulhar de cabeça nesse assunto. Será que esse novo meio de pagamento vai acabar com nossa liberdade financeira? Ou vai facilitar operações trazendo mais praticidade e modernidade? Neste vídeo completo, eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o Drex, do começo ao fim. Então se segura, a gente vai começar do zero e acabar sabendo de tudo sobre essa moeda digital. Para facilitar o entendimento, vou dividir nosso roteiro em 4 partes. Na primeira parte, vamos recapitular o que é exatamente o Drex e como ele funciona. Na segunda, veremos as mudanças recentes no projeto e discutiremos se o governo pode controlar o seu dinheiro com isso. A terceira parte é sobre o impacto que tudo isso terá no seu dia a dia e no seu bolso. Por fim, na quarta parte, vamos falar sobre a questão da proteção, como você pode se preparar e resguardar seu patrimônio. Calma, que o vídeo vai ficar bem dinâmico e sem enrolação. O objetivo aqui é deixar você por dentro de tudo, passo a passo. Então, o que é o Drex? Nada mais é do que uma CBDC, que significa Central Bank Digital Currency, uma moeda digital do Banco Central. Ou seja, o Banco Central vai emitir uma versão digital do real, 100% oficial. Diferentemente de um aplicativo de pagamento comum, essa moeda digital é uma versão eletrônica da moeda do país. Atualmente, seu dinheiro fica guardado em contas de bancos comuns como Itaú, Bradesco ou Santander, que são regulados pelo Banco Central. Com o DRX, você vai poder ter uma conta diretamente no Banco Central, como se ele fosse o seu banco. Isso significa que o governo emitirá, controlará e poderá acompanhar cada transação sem depender dos bancos tradicionais. Esse é exatamente o ponto central do debate das CBDCs. Um dinheiro digital controlado e emitido diretamente pelo Estado. Assusta? Talvez, mas vamos entender melhor os detalhes. Mas afinal, como isso vai funcionar na prática? Por enquanto, não sabemos todos os detalhes, mas basicamente existem 2 modelos de CBDC. O primeiro é o modelo direto. Cada pessoa teria uma conta diretamente no Banco Central. Nesse caso, o dinheiro digital estaria totalmente na conta do Banco Central e você pagaria ou receberia sem precisar de nenhum banco tradicional. Isso enfraqueceria bastante os bancos comerciais, porque eles perderiam depósitos. Sem depósitos, fica difícil emprestar dinheiro. Esse seria o cenário mais radical, que praticamente tornaria os bancos como conhecemos obsoletos. Poucos países passaram para esse extremo. Você consegue adivinhar um que implementou um sistema assim? Sim, a China já utiliza uma CBDC de varejo, o digital Yuan, emitido pelo Banco Popular da China. Ela entrou em uso lá em 2020, vale 1 para 1 com o Yuan físico e tirou um pouco do espaço dos bancos de varejo. Exatamente por colocar o controle do dinheiro tão diretamente na mão do governo, muitas pessoas ficam receosas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump chegou a proibir qualquer plano de dólar digital. Segundo ele, as CBDCs ameaçam a estabilidade do sistema financeiro, a privacidade individual e até a soberania do país. E não é só no mundo desenvolvido, o próprio modelo de varejo causa polêmica em outros países também. Por um lado, os defensores dizem que a tecnologia pode trazer eficiência e inclusão, mas a ideia de abrir as transações privadas de cada um sob o guarda-chuva do governo deixa muita gente alerta. Essas discussões globais só aumentam a curiosidade e o receio das pessoas. Existe um segundo modelo de CBDC chamado intermediado. Nesse caso, você continua tendo conta num banco normal, mas o registro do seu dinheiro fica no Banco Central. Então, o banco tradicional vira apenas a interface para você usar sua conta. Mas, de fato, é o governo que faz a emissão e o controle do dinheiro. Isso significa que os bancos de varejo ainda existirão, oferecendo empréstimos, investimentos e outros serviços como sempre. Resumindo, teríamos 3 cenários: seu dinheiro no banco normal, como hoje, um CBDC direto, onde o dinheiro está no BC, ou esse modelo intermediado. Então, onde entra o Drex nessa história? A nossa CBDC brasileira de 2026 deve ser do tipo intermediado. Por quê? Porque o presidente do Banco Central já disse claramente, o Drex não será um modelo de varejo puro. Em outras palavras, o Drex será uma CBDC de atacado, voltada para bancos e grandes instituições e não para o cidadão comum. No modelo intermediado, você continuaria usando um banco normal no dia a dia? Seu dinheiro ainda ficaria numa conta comum e o banco faria as transações por você. O que muda é que o Banco Central saberia que esse dinheiro existe ali, mas não ficaria observando cada compra sua. Claro, estamos falando do cenário mais brando, que é o que parece estar sendo planejado para o Drex. Então respire aliviado.
Um pouco. Por enquanto, o seu dinheirinho não vai sumir sozinho, mas atenção, é exatamente esse por enquanto que levanta o alerta. Mesmo que o Drex seja intermediado, nada impede que um dia as regras mudem. A tecnologia está aí para evoluir e você precisa ficar de olho no que vai acontecer. Imagine que no futuro decidam impor restrições. Talvez só deixar você gastar o dinheiro digital em mercados ou farmácias, por exemplo. Ou até determinar que o saldo que você não usar em 30 dias expire. Sim, isso já é possível tecnicamente. Parece coisa de filme distópico? Talvez, mas é pura tecnologia e existe. Vale a pena pensar. Você confia 100% que isso jamais vai acontecer? As mudanças no Drex desde o início do projeto mostram o quanto essa moeda digital ainda é um terreno cheio de incertezas. Quando foi anunciado, em 2020, a ideia era clara: usar a tecnologia blockchain, a mesma que deu origem ao Bitcoin e a outras criptomoedas, para dar mais transparência e descentralização ao sistema. Isso deixaria os registros à prova de manipulação e permitiria que os cidadãos confiassem mais no processo. Mas ao longo dos anos, o Banco Central mudou radicalmente de direção, deixando de lado a blockchain e optando por um sistema mais centralizado. Isso já é um grande sinal de alerta para quem está atento. No início, havia quem pensasse que o Drex seria como uma versão evoluída do Pix, acessível para todos e pronto para transformar o dia a dia das pessoas. Agora, está ficando cada vez mais claro que o Drex será uma ferramenta de bastidores usada pelos bancos e quase invisível para o cidadão comum. Mas é justamente aí que mora o risco. Porque mesmo que por enquanto ele seja voltado para o atacado, a tecnologia pode ser ajustada a qualquer momento para alcançar o varejo. E quando isso acontecer, a linha entre liberdade financeira e controle estatal pode ficar muito tênue. A história de outros países deixa claro como isso pode mudar de rumo em questão de anos. A Nigéria, por exemplo, lançou a Enaira em 2021 prometendo inovação e inclusão financeira. Mas a população rejeitou em massa. Quase ninguém queria usar. O motivo? O medo de perder a privacidade e de ficar preso a um sistema totalmente controlado pelo governo. O resultado foi catastrófico. O governo precisou obrigar bancos a distribuir a moeda, forçando o uso. O que parecia uma solução moderna virou rapidamente um problema de confiança. Outro exemplo vem das Bahamas, que criaram o Sand Dollar, sua própria moeda digital. A reação foi parecida. Os cidadãos não se interessaram em adotar a novidade. Resultado? O governo começou a empurrar a moeda goela abaixo, pressionando bancos a oferecê-la e estimulando a população a usá-la, mesmo contra a vontade da maioria. Esses exemplos mostram que a ideia pode até parecer interessante no papel, mas a prática nem sempre é tão simples. E o Drex pode acabar seguindo caminhos semelhantes. Imagina um futuro onde o governo decide que seu dinheiro digital só pode ser usado em determinadas categorias ou que o saldo tem prazo de validade? Parece absurdo, mas tecnicamente já é possível. A China já fez testes com o yuan digital, limitando como e onde ele poderia ser usado. Isso não é teoria, é realidade. Agora pense, será que no Brasil, com todo o histórico de mudanças repentinas em políticas econômicas, estamos totalmente protegidos desse risco? É por isso que muitas pessoas estão atentas e, em alguns casos, preocupadas. Não se trata apenas de uma nova forma de pagamento, é sobre o quanto de liberdade você terá sobre o fruto do seu trabalho. Se o Drex for usado apenas como ferramenta de bastidores, ótimo. Mas se um dia ele se transformar numa moeda de varejo, o impacto pode ser devastador. A privacidade pode desaparecer e o controle sobre seu próprio dinheiro pode escapar das suas mãos. Agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar nessas mudanças do Drex? Se sim, comente aqui embaixo a palavra futuro. Quando eu ver esse comentário, vou saber que você está realmente acompanhando de perto e entendendo o que está em jogo. Além disso, esse simples gesto ajuda muito a fortalecer a produção desse conteúdo e me incentiva a trazer cada vez mais informações para você. Então já deixa aí seu comentário, futuro! E agora que você já comentou, vamos continuar. Vamos falar sobre o impacto real que o Drex pode trazer para o seu dia a dia, para a forma como você usa seu dinheiro e até para o futuro da sua liberdade financeira. O que pouca gente percebe é que o Drex não é apenas uma inovação tecnológica, mas também uma ferramenta de poder. Imagine acordar um dia e descobrir que cada transação sua está registrada em um sistema único, centralizado e acessível às autoridades em tempo real. Isso pode ser vendido como segurança contra crimes, mas também pode abrir portas para abusos e um nível de vigilância financeira jamais visto. Não é exagero dizer que o Drex pode redefinir o conceito de liberdade econômica no Brasil. E aqui entra um ponto crucial. Não se trata apenas de economia, mas de comportamento. Com o Drex, o governo poderia criar incentivos ou punições baseadas em como você usa seu dinheiro. Se você gastar em algo considerado errado, pode ser penalizado. Se fizer o que for incentivado, pode receber benefícios. É como transformar o dinheiro em uma ferramenta de engenharia social, controlando não só a economia, mas a vida das pessoas em um nível muito mais profundo. Agora você deve estar pensando, será que isso já está nos planos? A resposta é que ninguém pode afirmar com certeza. O Banco Central insiste que o Drex, por enquanto, é voltado para os bastidores apenas entre instituições financeiras. Mas a verdade é que a tecnologia permite ir muito além. E se a tecnologia existe, cedo ou tarde, alguém pode decidir utilizá-la.
Essa é a grande questão que precisa ser discutida agora, antes que seja tarde demais. Esse cenário traz à tona uma pergunta incômoda. Será que o Drex vai realmente trazer mais inclusão financeira, como prometem, ou vai aumentar a distância entre quem tem acesso ao sistema e quem não tem? Hoje, milhões de brasileiros ainda enfrentam dificuldades para usar serviços digitais básicos. Como será quando o dinheiro físico começar a perder espaço para algo que depende 100% da tecnologia? Será que todos estarão preparados? Além disso, é impossível não pensar no risco de falhas técnicas. Já vimos no Brasil o Pix sair do ar em determinados momentos, gerando transtornos para milhões de pessoas. Agora imagine se, em vez do Pix, estivéssemos falando da única forma oficial de movimentar dinheiro. Um simples problema técnico poderia paralisar a economia de um país inteiro. É um risco gigantesco que precisa ser considerado. E existe também a questão da confiança internacional. O Brasil não é uma ilha, e qualquer mudança no seu sistema financeiro afeta como outros países e investidores enxergam a economia nacional. Se o Drex for visto como uma moeda que limita a liberdade ou gera instabilidade, o impacto pode ser muito maior do que apenas dentro das nossas fronteiras. Estamos falando de investimentos, comércio exterior e até da posição do Brasil no cenário global. É justamente por isso que precisamos acompanhar cada detalhe do que está sendo feito. Não dá para simplesmente aceitar a narrativa oficial de que é só um teste ou não vai afetar a população por enquanto. A história mostra que mudanças financeiras desse porte sempre trazem impactos muito maiores do que o esperado. E ignorar os sinais pode custar caro. E antes de continuarmos, eu tenho um pedido especial. Se você está gostando desse conteúdo e quer receber mais informações como essa, se inscreva agora no canal. É de graça, leva apenas alguns segundos e faz toda a diferença para que esse tipo de vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Quanto mais gente estiver informada, mais difícil será tomar decisões sem debate público. Então clica aí no botão de se inscrever e vem junto comigo nessa jornada. Agora chegamos ao ponto mais decisivo: o futuro do dinheiro no Brasil. O Drex não é apenas uma atualização digital, mas um divisor de águas que pode mudar completamente a forma como você lida com cada centavo do seu bolso. Pense nisso. Desde que o dinheiro foi inventado, ele sempre teve uma característica fundamental: você podia decidir como usá-lo. Agora, estamos diante da possibilidade de que essa decisão não seja mais totalmente sua. Isso é empolgante para alguns, mas assustador para muitos. Imagine explicar para seus filhos ou netos que um dia existiu o dinheiro em papel, que você podia guardar no bolso, usar sem precisar de autorização, sem depender de sistemas digitais, sem rastreamento. Em poucos anos, essa realidade pode se tornar apenas uma lembrança distante. O Drex pode até começar discreto, mas não se engane, ele tem o poder de transformar a relação do cidadão com o Estado de uma maneira irreversível. E quando falamos de irreversível, estamos falando de algo que, uma vez implementado, dificilmente volta atrás. Se o dinheiro físico perder espaço e a economia migrar para o digital, não haverá como escapar do sistema, não haverá atalho ou forma de ficar de fora. Você estará dentro, queira ou não, e é justamente essa falta de escolha que gera tanta preocupação. Agora quero que você reflita. Será que estamos preparados para abrir mão de um modelo de dinheiro que durou séculos em nome de uma tecnologia que ainda nem foi totalmente testada? A pressa em implantar algo tão complexo pode esconder riscos que só aparecerão lá na frente. E quando aparecerem, pode ser tarde demais para corrigir. Por isso, precisamos questionar agora, enquanto ainda há tempo. E claro, não podemos esquecer que toda mudança traz também oportunidades. Empresas, investidores e até pessoas comuns podem se beneficiar de uma nova forma de dinheiro, se souberem se adaptar. Mas para aproveitar essas oportunidades, é essencial entender o que está em jogo. Informação é poder, e quem não se informar vai acabar sendo apenas mais uma peça no tabuleiro. Por isso fica aqui o convite. Continue buscando conhecimento, continue se questionando e não aceite respostas prontas. O futuro do dinheiro não é um detalhe qualquer, é a base da sociedade moderna. E quando essa base muda, tudo muda junto. Não podemos encarar o Drex como algo distante, pois ele já está programado para iniciar em 2026. E antes de encerrar, já deixa o seu like neste vídeo. Isso não só ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas, como mostra pra mim que você se importa com esse debate. É um gesto simples, mas que faz uma enorme diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade. E para finalizar de verdade, quero propor um desafio. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários a frase "Eu escolho liberdade financeira". Assim, vou saber que você faz parte do grupo de pessoas que realmente querem entender o que está acontecendo e não aceita ficar no escuro. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e fique ligado nos próximos documentários.